Às vezes aquilo que dói vem exatamente daquilo que não aconteceu. Eu sou a Cleo, eu sou psicóloga e no episódio de hoje vamos falar sobre negligência. Esse é o Entre Nós, o nosso podcast que fala sobre traumas, famílias, relacionamento e tudo aquilo que nos cerca enquanto a gente tenta ser aquilo que a gente é. A gente vai falar dessa dor tão complexa que é a atrelada àquilo que não aconteceu, ou seja, a falta, a ausência. A negligência, quando a gente fala sobre ela, em sua maioria das vezes estamos falando de relações familiares. Até porque as negligências que a gente passa muitas vezes, em outras relações ao longo da vida, na vida adulta, elas vêm de um processo aprendido na nossa formação enquanto pessoa. Então, quando a gente fala de negligência, a gente começa falando por família. E família é um tema muito complicado, porque é culturalmente sacralizado, tem essa coisa cultural da moralidade, do intocável, que gera culpa ao falar sobre. Então, sempre vai gerar resistência quando a gente tiver que falar de responsabilidades das pessoas com a gente, que envolvem a nossa família e principalmente, essencialmente, quando a gente vai envolver faltas dessas figuras. Aquilo que faltou fica quase numa relação de silenciamento mesmo, porque a relação com a família muitas vezes é estabelecida em uma coisa de dívida, sabe? Nem sempre dívida no sentido financeiro da coisa, de devo financeiramente algo para minha família, mas no sentido de dívida emocional, de dívida interpessoal, assim, de essa pessoa fez o que ela fez o que pôde e eu não posso reclamar porque sou vivo, uma coisa assim. Tem uma coisa muito assim na nossa cultura, Me fala aí se vocês têm essa dificuldade de falar sobre família, se tiveram dificuldade de falar sobre seus pais na terapia, ou se foi julgado porque falou por alguém, sabe? Me conta nos comentários, eu quero muito conversar com vocês. Eu fico pensando que esse assunto ele gera muita resistência, a questão de reconhecer as negligências que a gente passou. E eu penso que a negação dessas negligências, ela é muitas vezes e compreensivelmente um mecanismo de defesa. Começa em um mecanismo de defesa, porque a criança, ela não vai reconhecer as negligências que ela está passando, porque ela está passando com as pessoas que deveriam cuidar dela, com as pessoas a quais ela depende. E vamos também, não preciso falar, a criança não tem maturidade, não vai racionalizar a situação e pensar de um jeito crítico e complexo. Mas a tendência da criança é naturalmente trazer aquilo que faltou quando ela reconhece que faltou, quando ela começa a comparar com a vida dos amiguinhos, ou com um cuidado diferente que ela recebe na escola, por exemplo, ou com a percepção de uma ausência afetiva mesmo, ela vai direcionar a motivação disso para si mesma. Então, eu sou ruim, por isso eu não tenho isso, eu não mereço isso, ou não sou boa o suficiente, sabe? Porque se ela direcionar isso para os seus cuidadores, pode ficar muito pesado suportar que as pessoas que você depende não são perfeitas, sabe? Podem falhar com você, que segurança isso traria? Não que o desvalor, o desamor, essa baixa estima vá trazer alguma segurança, mas no sentido de que é mais fácil mesmo achar que o problema é a gente, do que reconhecer que há alguma falha ali na estrutura que supostamente deveria ser o nosso espaço mais seguro. E aí, isso vai se estendendo ao longo da vida, essas coisas são naturalizadas e aparecem lá na vida adulta, quando a gente tem muitas outras coisas na vida entrando em contraste com aquela pessoa que a gente se construiu, sabe? Então, a negligência, ela quando a gente fala na psicanálise, da negligência emocional, ela é essencialmente a falta, a ausência mesmo, assim. E aí, quando a gente fala a palavra negligência, se espera que a gente esteja falando de algo drástico, como uma negligência em relação à segurança física, à segurança alimentar, traumas com T maiúsculo. Mas, na verdade, a gente
fala na clínica, em sua maioria das vezes, de negligências sutis, a falta de um olhar, a falta de um reconhecimento, a falta de um afeto, de uma atenção, sabe? E aí tem um ponto também que os adultos superestimam, como é que fala isso? Gente, me deu branco. Subestimam muito as crianças, assim. E não dão atenção quando elas pedem atenção, acham que as coisas vão passar batido, que ela não entende, que vai ficar de boa, que vai chorar e vai ficar de boa depois. E na verdade tudo isso vai marcando. Essas negligências sutis vão se internalizando na nossa construção e vão influenciar em como a gente se relaciona tanto com o outro como com a gente mesmo. Então às vezes pode se confundir falta de agressão com presença afetiva, sabe? Tipo, não apanhei, então fui amado, não apanhei, então tá tudo bem, fui bem criado, tive uma boa infância. E não necessariamente, né? A falta afetiva, a falta emocional, ela tem aí os seus impactos, também é uma certa agressão à subjetividade da criança, que precisa se formar ali através de um espelhamento. Então, não ter apanhado não significa necessariamente que você não sofreu negligências. E é necessário reconhecer essas negligências para que você consiga entender o seu funcionamento e como você pode cuidar melhor de si mesmo, da sua criança interior, sabe? Então, às vezes, a gente vai ver crianças que tiveram supostamente tudo, quando a gente fala de casa, comida, segurança, educação, brinquedo e etc., mas sofreram negligência num sentido de presença afetiva, os pais estavam sempre trabalhando, falta de reconhecimento, como a criança tem tudo, esses pais às vezes acham que a criança não pode reclamar, que ela não pode fazer birra, que ela não pode, né, porque eles se esforçam para ela ter tudo. Então tem muitas possibilidades sobre como isso pode acontecer, sabe? E aí, existem muitas coisas também que a gente sente quando a gente vai falar, vai reconhecer essas negligências que a gente sofreu, que é a culpa. A culpa tá sempre presente nessas narrativas. Sempre que a gente fala de negligência, passa por esse processo de reconhecimento na terapia, a culpa é uma emoção muito presente, um sentimento, né? Muito presente, como se isso te fizesse ingrato, como isso te fizesse julgar os teus pais, né? Mas aí, por que isso acontece? Porque a gente começa a entrar em contradição a nossa lealdade familiar. A gente, nos nossos grupos, e principalmente na família, nós construímos uma lealdade à estrutura daquele grupo e ao seu papel nele. Não sei se eu estou complicando as coisas. Isso fica meio inconsciente, mas a gente acaba sustentando segredos, crenças, valores, histórias, até concepções sobre as coisas, sabe? E quando a gente começa o processo na análise e começa a ficar em evidência, eu vi um post esses dias que falava que psicanálise, ela é a teoria que te põe em evidência, né? Fazendo uma brincadeira ali com a PB. Mas quando começa a ficar em evidência a sua história e as faltas que estiveram presentes nelas, isso entra em contraste com as figuras que você idealizou, que você protegeu até agora, e logo em contraste com a lealdade que você tem em relação a essas figuras que foram tão importantes para você e que continuam sendo importantes. Porque no fim não é sobre encontrar culpados, é sobre entender o que você precisa e como você pode se cuidar. Então, enfim, gente, tem muita coisa para falar sobre isso. Eu acho que eu vou me deter aqui para não falar um monte de coisa e ficar um monte de coisa na sua cabeça. Mas uma pergunta que eu queria fazer para você refletir é: quantas vezes você chamou de força, de autonomia, aquilo que na verdade era negligência aprendida, negligência naturalizada, sabe? Eu espero que tenha feito sentido para você e te vejo no próximo episódio.